Temporização e retransmissão. Então, suponha que um determinado segmento foi perdido, né? A gente falou muito disso, de ter perda de dados, de informação, coisas assim, mas como o TCP vai fazer para ele chegar novamente? Então, a gente viu que ele podia retransmitir, mas como é que ele vai retransmitir isso daí? Então, é preciso ter uma ideia do tempo decorrido entre o envio de um segmento e o seu reconhecimento, que é aquela ideia da sequência, do ACK que a gente falou no outro vídeo. Se eu souber esse tempo, vai ficar mais fácil eu saber quando é que eu preciso retransmitir, porque eu sei se ele realmente perdeu ou se está lenta a conexão e aí em algum meio ele está lento lá, então por isso que está demorando para ele poder retornar para mim o número do reconhecimento. Então, beleza, como é que eu vou definir esse tempo limite do TCP? Então, eu preciso saber como fazer isso daí. Então, se eu tiver um tempo limite mais longo que o RTT, mas espera aí, o que é esse RTT? Isso daí foi aquele que a gente viu lá atrás, quando fez o traceroute. Então, é o tempo, o Round Time Trip. Então, é o tempo que ele vai sair dali, chegar lá no lugar onde você está querendo, no servidor, no outro host, e voltar. Então, esse tempo dessa viagem, entre aspas. Mas esse RTT pode variar. Se ele for mais longo, muito longo, ele vai variar. Então, se tiver muito curto, o tempo limite é prematuro. Então, eu vou começar a mandar. Pode ser que ele está no caminho e eu já estou mandando de volta, falando, ah, não chegou, não chegou. Se ele for muito longo, vai demorar muito para eu mandar novamente. Então, vai ter uma perda, vai reagir muito lento àquela perda daquele segmento. Então, como é que eu vou estimar esse RTT ideal? Porque se eu coloco muito, pode piorar. Se eu puser pouco, eu vou mandar trabalhar demais, sendo que não teria necessidade. Então, o TCP utiliza amostras de RTT. Então, para encontrar esse valor estimado, ele vai pegando amostras ali. Então, o RTT de amostra ele vai ser o quê? É o tempo medido da transmissão do segmento até o recebimento daquele ACK. E isso ignorando retransmissão. Tá? Então, é só dos que ele está mandando e a hora que ele recebe o ACK, ele falou, ó, eu comecei aqui, mandei. Quanto tempo está demorando até eu receber o ACK daquele segmento que eu mandei? Então, ele fica calculando isso daí e ele gera essa amostra. Após a amostra inicial, o TCP coleta uma nova amostra a cada valor estimado de RTT. Opa, então o RTT está de 3 segundos. Então, a cada 3 segundos eu vou pegando uma nova amostra. Então, ele vai pegando de tempos em tempos esse novo valor estimado do RTT para ir compondo. Então, o RTT de amostra vai variar. Esse que eu estou pegando a amostra. E como é que eu vou ter um RTT estimado mais suave? Porque se ele varia muito, uma hora está muito bom, outra hora está congestionado, outra hora muda. Então, eu preciso ter um valor mais suave. Então, eu vou fazer o quê? Eu pego essas medições todas e faço uma média. Então, eu começo a fazer uma média dessas várias medições que eu vou ter e não só daquela amostra que eu tenho atual. Então, eu começo a gerar uma média que fica mais suave essa estimativa. Então, basicamente, quando a gente tem o valor estimado, seria isso daqui. O valor estimado do RTT vai ser 1 menos alfa vezes o valor estimado do RTT, que é o que eu já tinha guardado, mais alfa vezes a amostra do RTT atual. Então, essa daqui, a amostra do RTT representa as amostras mais antigas, e esse valor estimado é aquele que eu estou pegando naquele momento, que eu estou estimando. Por padrão, tipicamente, o alfa é 0,125. Então, substituindo esse cara aqui, ficaria algo assim. O valor estimado é 0,875 vezes o valor estimado, que é o que eu estou pegando agora, mais 0,125 da amostra que eu tinha antiga. Então, é assim que eu vou tentar estimar o valor do RTT. O que vai acontecer? Isso daí vai ter uma média móvel exponencial ponderada, para a gente poder conseguir ver, porque eu vou ter várias observações, ou melhor, eu vou ter várias aquisições desse valor estimado, e a influência da amostra anterior vai diminuir exponencialmente rápido, porque eu vou ter aquela anterior com a que eu estou agora. Então, eu vou começar a gerar diversos valores ali. Basicamente, seria um gráfico desse jeito. Esse gráfico é o exemplo que é dado lá pelo
curou-se, né, no gráfico dele. Então ele fez lá o RTT do servidor da rede dele lá na UMass, na universidade que ele estava, até esse servidor da Eurecon.fr, que é na França. É uma escola, não é bem uma universidade, mas é uma escola técnica em termos de tecnologia, os caras são muito fortes lá. Então ele fez o que? Ele mediu isso daí, o tempo de RTT. Esse em azul são as amostras. Está vendo que ela varia muito? Chega num ponto, ó, olha a variação entre uma amostra e outra, né, dos RTTs. E esse daqui seria o valor estimado, que é através daquele cálculo lá, onde eu vejo a antiga com a atual e vou fazendo essa média, que acaba sendo uma média móvel, tá vendo? Ela vai variando aqui e tal, mas eu tenho essa estimativa ali, meu RTT estimado. Além disso, a gente viu como tem essa variação grande. A ideia toda é fazer o quê? A gente tentar analisar esse desvio, como aquela ideia do desvio padrão, que ajuda a gente a ver realmente o que está acontecendo em um gráfico onde tem altas variações, né? Essa variação grande que a gente tem ali, não que extrapola altamente assim, mas tem grandes variações. Então o desvio vai ser o quê? Ele vai pegar e fazer esse desvio RTT, que é 1 menos beta vezes o desvio do RTT, mais beta vezes o módulo da amostra do RTT, né, com menos o valor estimado. Isso em módulo, porque aí pode ser que dê negativo, né, se o valor estimado for muito alto, se inverter e assim por diante. O valor padrão do beta, né, do mesmo jeito que a gente tinha visto do alfa, o beta é 0,25. Então é assim que a gente calcula o valor do desvio RTT. Bom, então se eu tenho o valor estimado do RTT e o desvio RTT, que valor que eu vou ter para fazer essa retransmissão, né? Quanto tempo vai demorar? Então, o que a gente vai fazer? Se esse valor, né, deve ser maior ou igual ao valor estimado, porque aí, se ele for nesse sentido, ele vai evitar retransmissão desnecessária, mas não pode ser muito maior, senão o TCP não vai retransmitir rápido. Então, o intervalo limite, né, chamado de timeout, que aparece lá, eu vou ter um valor estimado RTT mais uma margem de segurança, porque o valor estimado está bem justinho ali. Então, se eu jogar um pouquinho a mais nessa margem de segurança, eu vou conseguir ter um intervalo, né, um timeout lá de tempo limite melhor. Então, grande variação no valor estimado do RTT, né? Então, eu vou ter uma margem de segurança ali, né, um pouco maior se ele tiver uma grande variação. Então, o intervalo de timeout seria o quê? Eu vou ter o valor estimado, né, do meu RTT mais 4 vezes o valor do meu desvio. Então, eu tenho uma margem de segurança relativamente boa, porque se tiver uma grande variação nesse valor estimado do RTT, eu ainda estou pegando o desvio que ele está variando ali, né, aquele desvio que ele conseguiu pegar, e está fazendo 4 vezes aquele valor. Então, a minha margem para mais e para menos está bem interessante ali nesse desvio. Então, esse intervalo de timeout vai acabar preenchendo, né, esse padrão que eu teria ali do comportamento. Se o segmento não for reconhecido pelo destinatário dentro dessa janela, desse intervalo de timeout, o TCP no remetente vai retransmitir, porque não chegou, então retransmite. O valor inicial de 1 segundo, né, ou definido pelo RTT dos pacotes, durante a troca do handshake. Então, quando faz aquele handshake de estabelecer a conexão, né, entre os dois hosts, já é trocado e definido o RTT. Normalmente, o valor inicial é 1 segundo, mas pode ser definido naquele ponto lá. Quando um timeout acontece, né, o valor do intervalo de timeout é duplicado para evitar problemas de congestionamento. Porque deu timeout, eu mando de novo. Aí não chegou de novo, mando de novo. Então, isso daí pode gerar mais problema, mais congestionamento. Então, a ideia toda é duplicar isso daí para evitar esse congestionamento, que às vezes pode ser o que está ocorrendo. Transferência confiável. Quando a gente fala, né, de transferência confiável de dados, a ideia toda é que a gente teria aqui a minha aplicação, né, e pego meus dados e mando pelo um canal confiável, chega lá, ele recebe no processo lá que está trabalhando na outra máquina. É assim que a gente vê. Porém, isso daí é abstração, é aquilo que a gente está fazendo enquanto programador.
Na verdade, o que ele está fazendo é tudo isso daqui. Então ele vem aqui, pega os dados, manda para a camada de transporte, tá? Então ele tem que ter desse lado aqui, né, do quem vai enviar, tem que ter um protocolo para transferir esses dados que seja confiável, porque quando passar para essas camadas de baixo, esse canal não é confiável. Então, não sei se vai chegar ou não, se mudou, se modificou dados, como é que vai ser. Quando chegar lá, ele tem que ter desse outro lado aqui um protocolo para transferir esses dados, né, que consiga entender aquilo que foi mandado e conseguir entregar para nosso processo, nossa aplicação, as informações corretas. Então a gente vê que desse lado tem que ter um protocolo, do outro lado também tem que ter um protocolo para os dois poderem entender e conversar ali. Então isso daí é que acaba tendo essa complexidade nessa transmissão, né? Então é uma característica onde eu posso perder dados, eu posso ter problemas nesse meio de transmissão e eu tenho que criar um protocolo que seja, né, forte, né, que seja bastante forte nesse sentido, que consiga manter as características dos dados sem ter problema de perda, de corromper dados, de mudar a ordem, né? Então é isso que é proposto ali. Então, quando eu mando, na verdade, eu não conheço como que está quem está recebendo, né? Então, a não ser que tenha, né, usando comunicação por mensagens. Então, basicamente, o que é feito é isso. A gente só está vendo o nosso lado. Quem está recebendo, eu não sei como é que está do outro lado, né? Então, é bem isso que a gente tem. A gente só vê o nosso, chega aqui, eu mando. Como chegou lá, como é que vai trabalhar isso daí, eu não tenho essa ideia. A implementação real acaba sendo essa daí.